Vamos dar início então à terceira sessão das conferências Carmona e Costa 2017 e tenho, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença, todos cá, e ao mesmo tempo também, claro, de uma forma especial, agradecer ao Rui por ter aceito o convite de vir partilhar connosco o seu trabalho e as suas reflexões. Portanto, vou já passar a palavra ao Rui Chaves. Estas folhinhas que estão aliás, há para as vossas folhas de sala, que está para a vossa, estão nas cadeiras, mas à saída podem também ter, tem uma pequena descrição de cada uma das conferências e também um abreviado currículo de cada um dos conferencistas, portanto, permite essa informação. Obrigado. Fala para aqui. Boa tarde a todos. Espero que isto vá correr bem. Obrigado por terem vindo. Como o Manel disse muito bem, o que eu pretendo sobretudo é partilhar convosco algumas reflexões e também queria mostrar algumas imagens de trabalho que tenho vindo a fazer no contexto deste ciclo de conferências, ou seja, assim, grosso modo, a possível relação entre a arte contemporânea e a igreja, ou o templo, ou a religião, ou o espaço divino, ou como quisermos chamar. Eu tenho feito algumas intervenções, sejam elas obras temporárias, ou exposições, ou peças permanentes também, em Portugal e em alguns outros países, e fui convidado para este ciclo de conferências por ter vindo a ser notório o meu interesse pela acessibilidade deste espaço. Como nós sabemos, a arte contemporânea e a igreja, a religião contemporânea tem andado mais ou menos de costas voltadas, e há razões bastante específicas para isso, como sabemos, e tem a ver entre outras coisas, com o advento do modernismo e com a morte de Deus, anunciada por Friedrich Nietzsche no século XIX, entre outras coisas, mas já lá vamos mais tarde, se calhar. Estava eu a dizer que essa relação tem sido bastante delicada e bastante complexa, e cada vez mais será, sobretudo desde a morte de Deus, mas eu penso que continua a haver espaço. Temos é que saber de que maneira é que podemos aproximar-nos do templo e o que é que podemos fazer e de que maneira é que podemos fazer alguma coisa credível, alguma coisa que não seja kitsch, que não seja uma mentira, que não seja uma falsa esperança. Portanto, com o correr do tempo e do meu trabalho, eu fui-me aproximando da igreja, não da igreja, da ideia da igreja como sendo um espaço em que o tempo para. Que sempre me interessou muito a escultura gótica ou a arquitetura gótica, e como sabemos na altura, a escultura e a arquitetura estavam intimamente ligadas, e era sobretudo no espaço da igreja que se exercia, e portanto mostrávamos aqui alguns exemplos. Isto é na Catedral de Naumburg, na Alemanha, a Catedral de Reims, em França, os Anjos Sorridentes. Esta escultura, para mim, é das esculturas mais marcantes também para o meu trabalho. É o túmulo de Hilaria del Carreto, do Jacopo della Quercia, e está em Lucca, na Catedral de Lucca, e sempre foi para mim um dos exemplos de como a escultura podia conter em si esse limite, ou essa possibilidade de limite daquilo que podemos chamar espiritual. Esta instalação
leva-me a uma das primeiras considerações que eu posso fazer. Sempre me interessou a ideia da Catedral Gótica, mas sempre pensei que a Catedral Gótica, ou a Catedral em si, tinha dentro de si uma floresta, ou seja, a ideia de ter aquele intrincado de arquitetura e de esculturas anónimas era uma floresta. Portanto, era a ideia de ter uma floresta dentro da catedral, mas ao mesmo tempo ter uma catedral dentro da floresta. E eu mostro este trabalho, que está na Holanda, numa coleção permanente, uma instalação permanente. As árvores são gigantescas, não há aquelas no sul da Europa. E eu fiz esta instalação chamada Unborn, em 2001, precisamente com a ideia de que podia transformar toda a floresta numa imensa catedral. Não é propriamente um trabalho dentro de uma igreja, nem nenhuma relação específica com a questão da igreja, mas para mim foi sempre seminal a ideia que se pode transportar. Interessava-me a ideia de tentar transformar uma floresta numa catedral. Esta peça, chamada Triste e Vertical Europa, foi feita na Igreja de São Mateu, em Cáceres, e se a memória não me atraiçoa, em 2001 também. É uma peça, pode não parecer, mas a peça é realmente grande, tem 9 metros de altura, aquela parede tem 20 metros de altura, e foi para uma exposição onde participaram alguns artistas portugueses e espanhóis, no casco histórico de Cáceres. E eu, quando trabalho para um espaço, preciso ver a peça lá, e quando olhei para este espaço, que é um espaço exterior, vi imediatamente a existência daquela escultura, e portanto as pessoas diziam que parecia que a escultura sempre tinha estado lá, e eu também acho. Infelizmente teve que sair porque a instituição não tinha interesse em permanecer com a peça permanentemente, mas é uma primeira aproximação à igreja, neste caso a Igreja Católica de São Mateu, em Cáceres, em, como podem ver, há uma relação não só com a ideia de segredo, de mistério que está dentro de uma igreja, mas também com a própria arquitetura e a verticalidade da arquitetura. Esta escultura chama-se Quero Tudo de Ti. Foi exposta na Catedral de Leuven, na Bélgica. É uma peça que tem 4 metros de altura, para uma exposição chamada... Bom, em Flamengo era qualquer coisa como a ferida e o homem, mas tinha a ver com a ideia da humanidade enquanto ferida. E aí, pela primeira vez, passei do espaço exterior da igreja para o espaço interior. Esta peça tinha a ideia de que era uma voz que nos dizia quero tudo de ti, ou seja, quando a pessoa entrava na igreja havia uma voz que nos dizia quero tudo de ti. Eu tenho aqui umas notas escritas sobre isso, que passarei a ler. E tem a ver exatamente com a ideia e com o título desta conferência, o tempo sem espaço e o espaço sem tempo. Acreditamos sempre que somente nesse binómio espaço-tempo, nessa relação, conhecemos a realidade. Mas a utopia da arte sempre foi parar o tempo, desligá-lo do mundo, silenciar o mundo. O Tarkovsky fala tem um livro, aliás, chamado O Tempo Selado. De certa forma, é isso também o que se passa na igreja, num templo, seja ele cristão, budista, hindu, muçulmano, shintoísta, o que for. É um espaço que está no mundo, mas que não participa nele. Não está fora do mundo, mas abstrai-se do mundo concreto. Um templo é o espaço do tempo parado, um tempo sem devir nem origem, um espaço de pureza, de absoluto, sem tempo. Aquilo que os alemães chamam de Zeitlos, como se diz em alemão. De certa forma, é um poema contínuo, sem começo nem fim, uma continuação. É isso que as pessoas procuram quando entram numa igreja, é disso que vão à procura.
Essa continuidade, quer queiramos, quer não, tem constituído a espinha dorsal das civilizações, com tudo o que isso tem de bom e de mau. Uma igreja é também uma cápsula no templo, um refúgio, um retiro silencioso, um lugar de encontro. Na verdade, a igreja, ou o templo, é essencialmente um lugar de encontro onde as pessoas vão à procura de ouvir a voz, uma voz que fala com elas. É esse o momento, é esse o espaço. Apenas algumas pessoas ouvem essa voz, outras ouvem o silêncio gelado de Deus, ou também o silêncio do Buda, que nunca dá respostas. Mas, e há sempre um mas, chegamos a uma situação em que o céu está vazio. Acredito que a relação entre a arte e a igreja ainda pode e deverá existir. Mas o que podemos lá pôr? O que podemos lá pôr de válido em que se possa acreditar? Que forma de verdade ou de coisa verdadeira? Sem kits, sem mentira, sem falsos pensamentos nem falsos sentimentos, sem encenações nem falsas promessas. Quanto a mim, só pela redução total e radical aos mínimos. Alguma coisa em que possamos acreditar à nossa dimensão e ao nosso alcance. Alguma coisa que caiba na nossa mão. Porque já não podemos acreditar na relação entre arte e religião, ou arte e igreja, da mesma maneira que antes da morte de Deus e do advento do modernismo. A arte e o pensamento do modernismo destruíram toda a ingenuidade, a pureza e a entrega. O que a filosofia e Marcel Duchamp fizeram foi destruir não o templo, mas a nossa relação com o templo. Já não podemos ser ingênuos ou incultos ou desinformados, sob pena de estar a contribuir para a ignorância e o embrutecimento das pessoas e dos fiéis. E isso é uma maldade que não se faz. É empurrar para baixo, é dar-lhes kits para os escalar e acharem que estão em contacto com alguma coisa superior. Oferecer kits às pessoas é uma malvadez, só se faz isso por cinismo ou por dinheiro. Nem uma motivação nem outra são válidas para mim. Respeito demasiado os outros para querer distorcer a sua relação com a sua fé e com o seu templo. Portanto, a questão para mim mantém-se sempre. Como trabalhar no espaço do templo com maior honestidade? O modernismo obrigou-nos a pensar a relação entre arte e religião de uma forma mais informada, cuidadosa e com mais distância. É a consequência dessa tal morte de Deus, que Nietzsche e Schopenhauer também anunciaram. E essas consequências desdobraram-se em múltiplas ações iconoclastas desde o início do modernismo e das vanguardas. Portanto, outra questão que me trouxe a essa foi que, desde o início, eu me pergunto onde trabalhar, onde podem os artistas colocar as obras que trazem ao mundo. Onde é que é o seu lugar, se é na natureza, na arquitetura, na casa das pessoas, no espaço público, no museu, na galeria, e como fazer isso e de que maneira. Eu acho que nesse momento os artistas têm mesmo que pensar com o máximo rigor em cada decisão que tomam. Não é todo nem simples nem aleatório. Qual é o lugar da arte neste mundo de ruínas? Onde podemos acreditar verdadeiramente nela? E se pensarmos em espaços de exposições, que não sejam a igreja, não é? Nem a natureza, os espaços podem ser espaços ascéticos, ou espaços brancos, ou o famoso white cube, ou o museu, ou a galeria, que muitas das vezes, quanto a mim, são uma espécie de hospitais para a arte doente, a arte órfã. E então continuei sempre a achar que a igreja, com todo o cuidado, poderia ser, não adormeçam, a minha voz está a apagar, poderia ser um ponto de experiência para o meu trabalho. Esta exposição, que também fiz na Catedral de Leuven, no segundo momento, ocupa toda a nave central da Catedral e era constituído por estas peças que foram mostradas depois também no Centro de Arte Moderna, na exposição que fiz com a curadoria de Isabel Carlos. Era logo à entrada, mas aqui estavam realmente no seu sítio. No museu estão sempre uma espécie de hospital, aqui estavam no seu sítio e relacionavam-se com a catedral. São 20 e tal peças em ferro muito pesado e tem uma parte da frente e uma parte de trás. Ou seja, quando as pessoas entravam na catedral viam a parte de trás, um pouco como na exposição que fizemos no Centro de Arte Moderna, e tinham que contornar
o espaço para ver a parte da frente. Portanto, a primeira coisa que se mostrava era o lado defensivo da parte de trás das peças. Esta escultura aqui, que se chama Mais Forte do que a Morte, é uma escultura que está numa instalação, em instalação permanente, numa igreja protestante na Alemanha, em Bamberg, e foi integrada num projeto grande organizado por curadores e pela cidade, por altura dos 1000 anos do Bispado de Bamberg. E convidaram vários artistas europeus, uma americana, a Kiki Smith, mas um japonês também, mas sobretudo europeus, a porem peças, algumas temporárias, outras permanentes, mas quase todas permanentes, em várias igrejas da Diocese ou do Bispado de Bamberg, que ia, na altura, até Inglaterra, Polónia e Áustria. E eu decidi, em vez de fazer uma escultura, fazer duas parecidas, chamadas Mais Forte do que a Morte. Fiz esta nessa igreja protestante, na Alemanha, e fiz uma parecida numa igreja católica na Áustria. Portanto, apesar de ser uma forma completamente despojada de qualquer sentido ou de figuração, as minhas peças nunca se parecem com nada, ou quase nunca se parecem com alguma coisa, são apenas peças sem sentido nenhum, sem significado nenhum. Quis que elas criassem uma espécie de arco ecuménico, se podemos falar assim, entre uma igreja católica e uma igreja protestante, na Áustria e na Alemanha. Aqui são algumas imagens de esculturas do Tilman Riemenschneider, que é um escultor do século XV e XVI, alemão, cujo trabalho tem sido essencial também para o meu pensamento e para o meu trabalho de escultura. Tem sido para mim o maior referente é esquisito dizer isto, mas o maior referente formal do meu trabalho, precisamente pela capacidade de transformar a matéria em vento e em sopro e ultrapassar a pedra. Aqui já são esculturas da Catedral de Saint-Denis, em Paris, do Germain Pilon, neste caso, que são formas que me interessam e que para mim produzem essa continuidade de formas que ultrapassam o modernismo ou o tempo e que são para mim mais importantes do que referentes mais contemporâneos. Podem ver uma figuração em pedra do momento da morte, à esquerda, no último suspiro, não é? E esta capacidade de transformar a pedra num sopro sempre foi para mim um grande enigma. Agora vou mostrar-vos algumas imagens de uma exposição que fiz em Matera. Matera, em Itália, é uma cidade muito arcaica. Eles dizem que é a cidade mais antiga do mundo. Eu acho que muitas cidades vão dizer isso de si próprias, mas dizem que é a cidade mais antiga do mundo e tem igrejas e capelas rupestres e também habitações escavadas na montanha. Era uma cidade muito pobre, miserável, a seguir à Segunda Guerra Mundial, era a vergonha de Itália, e porque as pessoas viviam mesmo em covas, mas quando foram recolocadas por um vereador comunista nos anos 60 em bairros sociais, o que ficou foram vários lugares vazios e sobretudo várias igrejas rupestres com pinturas murais, com frescos, não são frescos, mas são velhas pinturas murais. E então eu fiz um projeto em que ocupei essas capelas em 2011. Portanto, tem algumas criptas e entradas por dentro da montanha. É aquela ideia de escavar na própria montanha a casa e a capela e a igreja. Algumas dessas esculturas têm uma dimensão grande, mas são formalmente muito reduzidas
e muito isentas de qualquer simbologia ou de qualquer figuração. Como podem ver nas paredes estão pinturas muito arcaicas. Algumas agarravam-se aos buracos das paredes como garras, não é? Esta, por exemplo, chama-se Da Pobreza e da Morte. Várias tinham títulos que se relacionavam entre si. Esta também se chama Da Pobreza e da Morte. Este era um retrato de Jorge de Quirico, mas numa capela rupestre. E aqui era uma vista da cidade com duas esculturas também grandes, de 3 metros talvez, apoiadas nas rochas. Era tudo muito árido, muito vazio, muito frio. Foi uma experiência para mim das mais importantes que já tive. E nesta cidade foi filmado o Evangelho segundo São Mateus do Pasolini. Então a minha exposição também seguia um pouco os passos desse filme e desse artista e desse realizador. Aí podem ver aqui os buracos, alguns são igrejas rupestres, outros são habitações inutilizadas. Este aqui não consigo mudar, é uma deficiência digital minha, mas é uma escultura na Catedral de Bamberg também. Aqui esta também, não consegui mudar, peço desculpa. Mas tens ali coisa para rodar, não é? Ah, é? Uau, Rita, obrigado. É uma escultura minha na Catedral de Bamberg também. Esta escultura, chamada Mundo Cego, é uma instalação permanente na cidade de Paredes e foi integrada no circuito de arte pública organizada pelo Delfim Sardo. E não é muito fácil ver, houve vários artistas nesse processo, nesse projeto, e o Zé Pedro Croft e eu escolhemos expor em igrejas. Os outros artistas expunham outros sítios da cidade de Paredes. E esta peça aqui não parece, mas tem 3 metros de profundidade. Ou seja, mais de 2/3 da peça estão enterrados. Ela forma aqui um buraco, um cone, e depois o resto da peça desenvolve-se pelo chão adentro em 3 metros de profundidade. Ou seja, o que vemos à frente da igreja, a sair daquele relvado, é apenas a parte superior, como se fosse uma coluna de fumo a sair dentro do chão. E só se vê o resto da escultura espreitando pelo buraco. Chama-se Mundo Cego. Eu gostava de vos contar também aqui, em relação aos processos e aos métodos de trabalho com a Igreja, com a instituição Igreja Católica e Protestante, com a instituição religiosa. Na minha experiência também aconteceu uma coisa curiosa. Naquele projeto que fizemos na Alemanha e na Áustria, tivemos que escrever e negociar com várias igrejas como que igreja é que queria que trabalho, e foi um processo altamente interessante do ponto de vista de método. Constatei o seguinte: os contactos com a igreja, com as diversas igrejas protestantes eram muito simples. Era um preto no branco, sim ou não. Não gostamos, não queremos, sim gostamos, queremos. E os contactos com a Igreja Católica duraram semanas e meses, e era uma coisa tortuosa. Tortuosa porquê? Porque nunca havia nem um sim nem um não, era sempre uma situação de grande talvez, não era sim, não era não. E isso é curioso porque, obviamente, tem a ver com a própria estrutura hierárquica da Igreja Católica, que termina em Roma, e com a organização da Igreja Protestante, que são pequenas comunidades com os pastores. Mas foi um processo, em termos de trabalho, foi um processo bastante curioso comparar
as duas respostas das duas igrejas. Neste caso aqui em Paredes, o padre decidiu fazer também uma reunião com a população local de Paredes para perguntar se estavam de acordo com a instalação desta escultura e da do José Pedro Croft, noutra igreja, e fez uma espécie de consulta à sua comunidade, e foi muito curioso porque nós falámos de tudo, falámos num discurso quase metafísico sobre as nossas intenções, e estava toda a gente calada, e no final a única pergunta que houve é se aquilo enferrujava. Isso eu achei extraordinário, porque de facto, se calhar o que importa mais é saber se aquilo enferruja ou não, e aí foi curioso ver como a nossa passagem do José Pedro Croft e a minha, a nossa mensagem, não sei de que maneira é que passou, ou a quem é que passou, mas a única pergunta era se aquilo enferrujava. Esta instalação, chamada Tranquila Fria do Sim, Faca do Não, foi mostrada em 2013 na Galeria Filomena Soares, em Lisboa, remete-me outra vez para a minha primeira questão: onde expor as coisas, como expor as coisas, de que maneira expor as coisas, e se há alguma possibilidade de ocupar ou de criar um simulacro do espaço religioso, ou se isso é possível ou não. E essa instalação passava-se na galeria, que é bastante grande, que é talvez o maior espaço de galeria, pelo menos no sul de Portugal, se não for nem em Portugal inteiro. Estava tudo às escuras, e quando as pessoas entravam não viam nada, era tudo a escuridão total, e conforme os olhos se iam habituando à pouca luz, começavam a aparecer umas freixas na parede que pareciam iluminadas por trás, mas não eram. Se quiser atender. Desliga o telefone, faz favor. Pareciam iluminadas por trás, mas na verdade não eram. Era um sistema em que eram iluminadas pela frente, mas que com o tempo a nossa retina habituava-se à escuridão e criava não era um efeito, a palavra efeito não é certa, mas criava uma presença luminosa no espaço. E mais uma vez, não digo que fosse uma experiência religiosa, porque não era esse o caso, nem o sítio, nem o espaço, mas era uma experiência de recolhimento, de silêncio e de solidão. E as pessoas acabam por ficar muito tempo dentro da exposição, se calhar até mais tempo do que se ela tivesse luz. Esta é outra instalação permanente que é de 2013 precisamente. É uma instalação permanente na Igreja de Santa Luzia, que é a igreja em Lisboa da Ordem de Malta, e que é uma igreja muito bonita, ali ao pé da Sé, em que fui convidado a pôr também uma escultura num contexto de um templo. A igreja pertence à Ordem de Malta, é muito despojada, muito vazia, aliás é das poucas imagens que lá estão, e é branca e vermelha, é uma igreja muito bonita, vale a pena visitar. Chama-se Paralisia. Antes de avançar para este projeto, queria só também lançar-vos mais algumas coisas. Eu queria só dizer, eu muitas vezes disse que não acreditava em objetos nem em matéria, e penso sempre que as obras de arte são apenas possibilidades. E é isso que eu queria só aqui, antes de avançarmos para isto. As obras de arte são sempre pensamento. Não vejo uma obra de arte como um resultado final acabado. Sempre vi as obras de arte como possibilidades, modos de pensamento, hipóteses, não são resultados finais. Também não acredito em objetos, que são igualmente possibilidades. As obras de arte são a parte de um pensamento que vai permitir a outras pessoas continuar a pensar e continuar o pensamento. É esse movimento que dá sentido às obras de arte, que mantém a sua existência e integridade. Não é o comércio de objetos vazios de pensamento.
As obras de arte só existem enquanto propostas de pensamento, disputadoras de mais pensamento, interrogações e dúvidas. Se forem só objetos materiais bonitos ou feios, não têm interesse. O mundo não tem falta de objetos, nem de coisas bonitas, nem de coisas feias. Tem de ser muito mais do que isso. Este projeto aqui foi na Igreja de São Cristóvão, convidado pelo Paulo Pires do Val, que hoje não pode estar aqui. E eu fui convidado a fazer uma intervenção nesta pequena igreja que pouca gente conhece, ali ao pé da Rua da Madalena. É uma igreja que está muito escura, não tem muito dinheiro, é uma igreja muito na penumbra. E o Paulo Pires do Val organizou lá um ciclo de 4 exposições e convidou-me também a ser um dos artistas participantes nesse ciclo. E quando eu fui visitar a igreja, a coisa que mais me chamou a atenção foi o desgaste dos degraus nas escadas que iam do resto do chão para o coro em cima. E para mim isso foi o central, ou seja, a passagem do ser humano, o desgaste das pedras pela passagem dos vossos pés, o peso do humano na ascensão. Não tinha nenhum símbolo, não tem nenhum simbolismo, nenhuma simbologia, mas é um sinal muito forte para mim da utilização daquele templo. E então comecei por fazer o molde em chumbo das pedras desgastadas, que obviamente são todas iguais, estamos a falar de 300 anos de desgaste. E com chumbo reproduzi o desgaste. E é curioso, a peça ainda lá está, ainda ficou lá, porque está colada à pedra, e parece que são uns paninhos de chumbo pousados, mas a primeira ideia era de mesmo copiar o desgaste das pedras e transformar esse desgaste, essa passagem do humano, no tema central da exposição. E de facto isto não são obras de arte no sentido de objetos acabados, são obras de arte no sentido de pensamento que continua e que se entrega. Eram coisas muito pouco importantes, é apenas olhar para baixo e apanhar o que está em baixo. É de que ano, Rui? Acho que é 2015. Eu digo acho porque eu tenho mesmo má memória para as datas. 16. 16? Vem cá. Será? É. Eu nem sei que idade é que tenho um problema com a partir daqui, construí no centro da igreja, do templo, construí uma peça bastante, de certa forma, não digo impositiva, mas bastante afirmativa. Construí uma escada de ferro de 9 metros de altura, em que a peça não tocava nem o teto, nem o chão, portanto flutuava, completamente vertical, mas flutuava, não tocava o chão nem o teto, e em que reproduzia em ferro cada um dos 20 e tal degraus da escada em pedra. Ou seja, passei do molde de bronze para ferro, de bronze não, de chumbo para ferro, e esta escada no centro da igreja, portanto em frente ao altar mesmo, cada degrau era diferente porque tinha reproduzido em ferro aquela passagem do tempo pelas pedras. Como podem ver, não toca ao chão, pareceu-me que era a medida certa para ocupar o espaço da igreja. Infelizmente, depois o padre Edgar não teve condições para manter a peça lá, não quis. Eu acho que a comunidade também não gostava muito de ter uma escada em frente aos olhos, mas durante uns meses acho que foi uma presença muito poética naquele espaço. No fundo, quando falo da dificuldade de saber onde expor as coisas e de que maneira que me posso aproximar, por exemplo, de um templo, tem sobretudo a ver com a maneira válida de fazer as coisas, com a maneira exata, com a maneira credível, mas também como continuar a construir alguma poesia nos espaços que já existem. Porque, no fundo, o que se trata numa intervenção artística é sempre a capacidade de criar um gesto poético, por mais que a palavra poesia possa ser duvidosa. Isto era uma imagem com a luz a entrar até o altar
E houve um dia que eu cheguei lá, estava na montagem ainda, a escultura estava montada, e nesta zona aqui tinham colocado um caixão com um morto dentro, a olhar para o teto. E eu, de repente, apanhado de surpresa, pela primeira vez, tive a sensação material dessa relação entre arte, vida e morte e religião, porque fisicamente estava mesmo aqui um cadáver, um defunto, que tinham posto sem me avisar. Portanto, quando entrei, vi a escultura, vi o altar e vi um morto, e achei que fazia sentido a mais a tudo. Eu entro nesses espaços com o máximo respeito e com o máximo cuidado, fazendo o mínimo possível. Esta escultura não é óbvio, mas é uma segunda versão daqueles degraus todos em ferro que eu atei entre eles, soldei no fundo, não é? É uma escultura em ferro, e portanto aqueles degraus que estavam em chumbo passaram por uma escada de 9 metros de altura e depois fizeram uma espécie de folha de árvore, todos agarrados aos outros. Portanto, essa verticalidade agora tomou conta ou chamou a horizontalidade dos degraus desgastados. Portanto, estes são os degraus todos soldados uns aos outros. Esta peça também lá está, mas infelizmente não há dinheiro para pagar a conta de eletricidade, portanto, às escuras. Na sala ao lado, às escuras, essa sim, voluntariamente às escuras, havia uma escultura de 2 metros por 1, que era uma chapa a flutuar com uma ferida. E, portanto, a pessoa, quando entrava na sala às escuras, ela chama-se véu, e quando entrava na sala às escuras, via aquela lâmina a flutuar, e nessa lâmina tinha uma ferida. No fundo, quando os olhos se habituavam à escuridão, como na outra peça, Tranquila Ferida do Sim, Faca do Não, o que saltava aos olhos era, lentamente, aparecer uma ferida a flutuar no espaço lateral da igreja, mas dentro da própria igreja. Este encontro com a escuridão, de uma forma ou de outra, tem sido uma permanente do meu trabalho, não como uma forma de fazer um efeito surpresa, mas como uma necessidade de haver um recolhimento e um tempo de isolamento e de solidão para ver as coisas. Esta era na sacristia. E esta, que lá está também, chamada Estou Pronto para Nascer, lançava-se do interior da igreja de São Cristóvão para a rua, para o mundo. Estou pronto para nascer. É como se Jesus Cristo viesse para o mundo. Aqui, estas imagens, que também não são de uma igreja, são da Galeria Filomena Soares, eu trouxe-as porque foi uma exposição que fiz no início deste ano, em janeiro, chamada Incêndio. Nunca pensei que fosse tão premonitória para 2017, não era essa a intenção. A ideia foi fazer uma estrutura geométrica que tem a ver também com a estrutura de uma catedral, mas na qual faltavam alguns pilares, portanto não era regular. E eram carbonizadas, era como se fosse uma catedral destruída pelo fogo. Não era uma catedral, era uma galeria, mas é como se fosse uma catedral destruída pelo fogo. E agora, se me permitem, queria só ler-vos um pequeno texto acerca do tema destas conferências todas. Eu sou com uma voz um bocado monocórdica, espero que ninguém adormeça, mas vou ler. O céu e o inferno existem dentro de nós. A beleza de Jesus Cristo passa pela sua capacidade redentora de controlar a dor. Ele não tinha qualquer outro caminho para além dessa que já estava traçado desde sempre. O seu alívio chegaria sempre através do martírio. Todo o universo assenta na separação, no sofrimento. Jesus Cristo não veio trazer a paz, mas sim a espada. Era um homem zangado e cheio de fúrias.
Ele amava os ignorantes pela grandeza da sua alma, mas não suportava os nécios, nem aqueles a quem a educação tornou estúpidos e pretensiosos. Com estes, era intolerante e impaciente. Imagino-o zangado com os homens, olhando-os claramente nos olhos, sem medo. Dizia coisas belas, respondia com perguntas, ensinou que a finalidade de uma oração não é obter uma resposta. O seu desejo não era aliviar o sofrimento das pessoas ou reconstruir a sociedade. Ele apenas tentou ensinar que não existe nenhuma diferença entre a nossa vida e a vida dos outros, que a história de cada indivíduo é a história do mundo, que todos somos um milagre que faz parte de um todo, que a nossa vida é o reflexo da extrema amplidão da nossa alma, que as coisas em si têm pouca importância e que apenas o espírito sobrevive. Talvez Oscar Wilde tinha razão ao afirmar que o seu lugar é entre os poetas e os artistas. Na verdade, a finalidade da sua vinda foi pôr em causa todos os sistemas opressivos, violentos e inanimados que tratam indistintamente as pessoas como se fossem apenas coisas, peças de uma enorme máquina. O perigo que Jesus Cristo representou e ainda representa é o de ser alguém para quem não existem leis, apenas exceções. Alguém que aparece para questionar e destabilizar o que está empedernido. Mas todo este seu caminho apenas pôde ser percorrido no mais profundo isolamento, na mais extrema dor e solidão. É o preço de quem abandona a sociedade ou ela resiste. Vejo-o como uma vela à chuva que nunca se apaga. Ele afirmava-se com a certeza absoluta e sem misericórdia de quem vê no seu extremo abandono uma lâmina afiada. Talvez a sua voz se assemelhasse a um rio troando num vale estreito e pedregoso. Perante toda a crueldade e maldade na terra, a fúria de Deus encarnou num homem furioso. Jesus não é uma vítima, é a voz da ira. Não é o Cordeiro de Deus, mas sim a espada de Deus. Se Jesus voltasse hoje, seria de novo crucificado pelos homens. Muito obrigado. E agora, a parte difícil, que é perguntar se alguém quer alguma coisa. Exatamente. Parte difícil, se alguém aqui quer fazer alguma intervenção, pergunta, observação, remoque. Eu tenho uma pergunta para fazer, Joaquim. Que destino têm as peças que vão... As peças que fizeste para as várias igrejas, que nos mostraste aqui, que destino têm se não ficam lá? Que destino lhes dás? Materialmente. Sim. Espiritualmente continuam o seu caminho e vão continuando a levantar questões e pensamentos. Materialmente, as que não ficaram nos sítios, umas estão armazenadas, outras vão ser expostas noutros sítios, mas a maior parte delas, como foram feitas para os sítios, não tem sido fácil. Algumas estão armazenadas. Sim. Eu queria fazer uma pergunta. Disse que as suas peças não têm significado nenhum. Como é que liga isso com essas palavras finais? São suas, não é? São. Como é que liga esse facto das peças não terem nenhum significado e, no fundo, ter uma mente religiosa? Pode ser? Mas eu não estou a ver a relação entre uma coisa e outra. Como é que, quer dizer, movido por um sentimento de transcendência, depois realiza, através da sua arte, peças que diz que não têm significado nenhum? O significado existe nas pessoas, Vão ver. claro. As peças existem porque são vistas e as esculturas e as obras de arte em geral só têm significado se e porque são vistas por outras pessoas. É como um pouco como as palavras brancas do Samuel Beckett. Não é nada, não é mesmo nada. É o vazio.
E nós temos que ter a consciência de que só existe o vazio e que esse vazio só pode ser preenchido pela verdade e pela beleza. Mas existe um vazio. Se quisermos pôr muita coisa, se quisermos encher uma obra de arte ou um espaço com muitas coisas, com muita informação, com muitos significados, estamos a estragar tudo. Eu acredito que só existe o vazio e é nesse vazio que alguma coisa é possível de existir. E qualquer significado que alguma obra possa ter, são as pessoas que lhes dão. As obras de arte existem na cabeça das pessoas, não existem no ferro. Não é? O que eu faço é umas coisas em ferro, não tem importância nenhuma. As pessoas é que podem encontrar algum significado nelas. O resto escapa-me sempre. Pegando nesta questão, a minha pergunta é na continuidade, mas diferente. A questão que eu lhe punha era se, ao fazer uma peça para um determinado local, com um determinado pensamento, que foi isso que defendeu, eu percebo quando diz que a nossa leitura também é importante, mas na maior parte das vezes ela não se vai encontrar. Porque quem vê não tem a oportunidade de dizer o que sente, nem tem a oportunidade de ouvi-lo e dizer-nos o que sente. Portanto, a minha pergunta às duas coisas que uma é, se tem curiosidade em saber o que os outros pensam ou como é que os outros sentem a sua escultura, essa é uma questão. A outra é, imagino que há um dia em que a faz, no dia seguinte, se quisesse fazer, faria igual ou faria outra coisa? Eu, como disse, eu não acredito em objetos, nem acredito, e acho que cada obra de arte, cada escultura, cada pintura, cada desenho são apenas uma possibilidade completamente descartável. Não acredito que haja obras de arte definitivas. Como é evidente, há questões técnicas relevantes. Se o Miguel Ângelo fizer uma estátua em mármore e se eu machucar um bocado de papel, o investimento de tempo e técnico são muito diferentes. Mas eu penso que se eu fizer hoje uma escultura e amanhã fizer outra, não são de todo a mesma coisa, nem têm que ser, porque eu só tenho razão para fazer uma escultura nova se esse pensamento se levar a algum sítio. Não é? Eu não faço esculturas para expor, eu faço esculturas para pensar. Não é? E também não faço exposições para fazer exposições, faço exposições para ir de uma exposição a outra e para eu próprio pensar nelas e para se calhar alguma pessoa pensar nelas. E essa questão de saber o que é que as pessoas pensam ou veem leva-me também a outro pensamento. Eu acho que a arte nunca é pública, não há arte pública, a arte é sempre privada, mesmo que esteja no meio de uma praça, a arte é uma experiência privada, íntima, secreta. E eu sempre disse, para mim basta haver uma pessoa que seja tocada, se quisermos usar esta palavra, por uma obra de arte, e a arte está salva. Eu não preciso que haja milhares de pessoas. Acho que, aliás, é um grande erro contabilizar o número de espectadores que entram numa exposição. Acho que é um erro dos nossos tempos, não é? Porque a arte não é para as massas, nem para as multidões, quer dizer, de certa forma a arte é uma coisa aristocrática, de elite, porque é sempre apenas para algum tipo para um número restrito de pessoas, a começar pelo artista, e no futuro provavelmente terá instaurado imagens e valores para muito mais pessoas. Agora, se nós pensarmos em obras de arte em que o significado, ou aquilo que as pessoas chamam a mensagem, está muito clara, obviamente aí vamos ter milhares de pessoas a vê-la e cada uma vai ver a mesmíssima coisa, não é? Portanto, quanto mais carregado de significados e de imagens e de simbologias tiver uma obra, mais ela se arrisca a ser amada por milhões de pessoas, o que é uma grande desgraça, não é? Quanto menos significado uma obra tiver, também reduz, obviamente, o número de pessoas que nela veem qualquer coisa. Portanto, eu nem sei muito bem o que é que se me interessa ou não saber o que é que as pessoas acham, mas acho que também, se não acharem nada, também é válido. Também não.
Também se não acharem nada também é válido. Basta haver uma pessoa que acha alguma coisa. Boa noite. Eu pergunto, quando tu partes, portanto, para a concepção de uma escultura, nesse processo de pensamento, que dizes que não tem uma importância material para ti, a minha pergunta é apenas esta: é se tu tens uma motivação religiosa em si, ou se é uma motivação criador, sei lá, fazedor. A motivação não é nem religiosa nem deixa de ser religiosa. A motivação é, primeiro, é total. É uma questão de amor. Eu acho que uma obra de arte tem que ser sempre uma, para o espectador, mas também para quem a faz, tem que ser sempre um ato de paixão. Tem que ser, é como uma paixão, tem que ter sempre a magia do primeiro olhar. E eu, quando faço uma escultura, ou uma série de esculturas, ou quando tenho um projeto, a minha motivação é total, mas é, como é evidente, entre o amor e a paixão, é também tudo o que eu sei fazer. Não sei fazer mais nada. Não sei mesmo fazer mais nada. E, portanto, só me resta fazer aquilo. E é, sobretudo, como já disse, uma necessidade de pensar. E eu acho que os artistas, esta palavra artista também é um bocado esquisito, parece artistas de circo, mas pronto. Os pintores, ou os escultores, ou os fotógrafos, ou os cineastas, portanto, os artistas visuais, se calhar pensam de uma maneira diferente dos filósofos, ou dos escritores, ou dos poetas, porque precisamos de fazer uma imagem, não é? Para pensá-la. Agora, o que eu vejo muito, sobretudo em relação à fotografia, tenho pensado nisso, a realidade não é nem de perto nem de longe uma imagem. A realidade é a incapacidade de a expressarmos. Essa incapacidade é que é a própria realidade. E cada um tenta expressar como sabe. A minha motivação é pensar, 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 e para ir de pensamento em pensamento tenho que fazer uma escultura diferente da que fiz anteriormente. E algumas até podem ser parecidas, e muitas vezes eu tenho séries que se arrastam durante anos porque ainda não pensei em tudo o que tinha a pensar sobre aquilo, e outras vezes esculturas que nascem filhas únicas. Mas em relação à proximidade com a religião, sobretudo, a mim o que me preocupa, ou melhor, aquilo que eu penso é como fazer essa aproximação. O que é que nos foi deixado nas mãos pelo modernismo, pela chegada do modernismo, pelo fim do que se pensava de antes? O que é que nos foi deixado nas mãos para entrarmos no templo e mesmo assim fazer alguma coisa de válida? Há pessoas que acham que é impossível. Eu lembro, por exemplo, que o João Miguel Fernandes Jorge acha que é absolutamente impossível fazer hoje qualquer obra para uma igreja. E eu continuo a pensar de que forma é que poderá, talvez, eventualmente, ser possível. Essa é uma motivação. Não é religiosa, mas tem atenção à religião. Isso também tem nos espaços, como tu dizes, espaços ascéticos, como a galeria, como a Soares, etc. Também crias um ambiente Claro. de religiosidade. Sim. Não é só no tempo, também pode poder criar esse ambiente. Portanto, há aí uma grande motivação religiosa. Pode não ser assumidamente, mas no teu pensamento, ou seja, a partir talvez da tua prática, essa tua preocupação instalou-se, digamos, de uma certa forma. É que sim, a religião é, sobretudo, qualquer religião que seja o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, o taoísmo, o que quisermos, o catolicismo, o islão, qualquer religião, o ponto de partida é aumentar o nosso pequeno eu, ou seja, é sempre uma questão de transcendência, transcender a realidade, transcender o mundo real e palpável.
Claro que há pessoas que estão mais predispostas a isto do que outras, e há pessoas que são completamente agnósticas ou ateias, e há pessoas que têm necessidade mesmo de sentir a religião. Eu ando, na verdade, o que eu ando era uma grande inquietação, ou seja, não posso dizer preto ou branco, nem que sim, nem que não, porque tenho sempre esperança de que o próximo trabalho me vai levar mais próximo da próxima dúvida. Agora, interessa-me a formulação geométrica de uma igreja e de um templo. E essa formulação geométrica e o espaço, que no caso do templo é um espaço fora do tempo e com o tempo parado, e esse tal espaço sem origem nem devir, interessa-me isso. Se pode criar isso num espaço, por definição, ascético e agnóstico, que é o museu ou a galeria, não sei, não sei. Se calhar daqui a uns anos vou saber. Uma outra pergunta. Se tu consideras que alguma vez na tua prática das tuas esculturas conseguiste de algum modo que as outras pessoas ou tu próprio pudesses ver o sagrado, o lado sagrado do teu trabalho? Eu uma vez está feita, é permanente, uma instalação na Suíça, nas montanhas, está numa, como é que é dizer, numa subcave, está enfiada numa montanha, uma instalação permanente feita com o arquiteto Camilo Rebelo, na Suíça, nos Alpes, e quando foi inaugurada, a peça está lá fechada, num bunker de cimento mesmo, numa zona onde a casa tem 1000 anos. É uma casa muito antiga, mas com vários séculos de construção. É uma instalação, talvez metade desta sala. E quando foi a inauguração, as pessoas encontravam-se no andar de cima e depois era preciso descer 2 lanços de escada, mais ou menos na penumbra, até chegar a essa subcave, onde estava a instalação. E havia várias pessoas para a inauguração e nós decidimos deixar só ir uma pessoa de cada vez. Ou seja, eu acredito sempre que a experiência da obra de arte deve ser solitária, silenciosa, concentrada. Duvido muito de uma multidão ou de milhares de pessoas em fila, de boca aberta, olhar para uma coisa. Duvido muito disso, acho que a experiência não é essa. Então decidimos que ia só uma pessoa de cada vez. E nesse grupo de pessoas, isto foi na Suíça, houve de tudo. A peça é a mesma, a instalação é a mesma. Houve pessoas que desceram, tiveram lá 2 minutos, será que gira, giríssimo. Outros estiveram lá 10 minutos, muito bonito e tudo. Houve pessoas que estiveram lá meia hora, eu pensei que tinham morrido. Tive que ir lá buscar porque estavam deitados no chão a olhar para aquilo. Mesmo um alemão que se deitou no chão ficou lá meia hora a olhar para a escultura. Meia hora. E houve um homem que era, curiosamente, o filho de um galerista do Picasso, portanto, um homem que já tinha nascido, desde que o homem tem agora 70 anos, que já tinha nascido num ambiente de ver Picassos que o pai dele negociava, que chegou cá acima em lágrimas. Portanto, isto para dizer o quê? Que a mesma obra, no espaço de uma tarde, provocou a indiferença, se calhar até desprezo, não sei, mas também emoção e até as lágrimas. Portanto, depende muito de como as pessoas veem, mas sobretudo, mais do que como as pessoas veem, em que estado é que as pessoas estão para ver o que há para ver. E nem sempre estamos com o mesmo estado para ver as coisas. Naquele caso, esse senhor apareceu cá em cima em lágrimas, ao mesmo tempo que havia outras pessoas que tinham dito, que giro. Portanto, não sei se já presenciei qualquer coisa, mas isto que presenciei na Suíça, para mim, foi claro como as pessoas podem ter reações emotivas ou não à mesma coisa. Se fazer uma pergunta. Claro. A tua escada suspensa no centro da igreja foi para mim uma das peças mais significativas de espiritualidade. E eu pergunto-te se essa escada é uma ascensão para o Deus morto ou para o Deus vivo. Até pode ser uma escada para fugir do céu para a terra. Não é? Depende do sentido, se é para subir, se é para descer.
O que eu quis foi, sobretudo, sinalizar no centro da igreja uma vertical que, de uma forma quase óbvia, apresentasse aquilo que se trata na igreja, que é a união entre o céu e a terra. No fundo, qualquer templo é exatamente esse ponto intermédio entre o céu e a terra. Por isso é que as pessoas falam baixo, por isso é que as pessoas estão à espera de ouvir uma voz, por isso é que as pessoas vão à procura de qualquer coisa. Só que tive o cuidado de fazer com que a escada não tocasse nem o chão nem o teto. É de facto uma ascensão, como pode ser também uma descida, mas é um caminho que nunca se completa. No fundo, é um caminho incompleto. De qualquer maneira, eu acho que as coisas mais interessantes são incompletas. Não é? Um círculo, se estiver completo, é uma coisa, se tiver uma falha, leva-nos para muito mais longe. Portanto, aquilo, no fundo, é uma forma também de fazer um círculo completo. Não se tocam. É sobre os títulos das obras. Gostava que falasse um bocadinho sobre os títulos. Eu sempre achei que, uma vez que as obras não querem dizer nada e não têm qualquer significado, nem qualquer imagem palpável, no fundo são sempre uma coleção de nãos, não é? Não é uma coisa, não é outra, não é outra. Sempre achei que era preciso ter alguma coisa que agarrasse o nosso olhar. E também sempre acreditei que a palavra é muito mais forte do que a imagem. Acho que a força da palavra, contrariamente ao que se diz que uma imagem vale mil palavras, eu acho que é um pouco o contrário. Há palavras que matam, há palavras que dão vida, há palavras que salvam e há palavras que matam. Portanto, para mim tornou-se muito importante desde o início que as peças que não têm qualquer significado, nem eventualmente qualquer importância, tivessem ancoradas numa coisa que tem realmente importância, que é a palavra. E cada título das minhas esculturas, e não há nenhuma escultura sem título, não remete para a forma, não remete para a escultura em si, mas remete para o pensamento das pessoas e, no fundo, dá mais uma porta para as pessoas entrarem naquele objeto que não tem porta de entrada. Alguns títulos parecem um bocadinho... Rebuscados. Não, contraditórios com algumas peças. Espero que todos. A Ascensão nem por isso. A Ascensão nem por isso. Mas, por exemplo, já não me lembro agora do título que é uma cruz na igreja da Ordem de Malta. Paralisia. Esse, por exemplo, achei bastante surpreendente. O poder das palavras tem exatamente... O campo é muito mais vasto. O campo das palavras é muito mais vasto do que o campo das imagens. Parecendo que não, no princípio era o verbo, não é? Começou pela palavra. E o campo das palavras é muito mais vasto. Porquê é que aquela escultura se chama Paralisia? Não é? Não sei. Mas, para mim, muito importante é que cada título não condiciona nem descreve a pele do que se está a ver. Se não quiserem partilhar mais nada, encerramos.